castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, vamos abrir o Salmo 145. Nós vamos fazer a leitura deste Salmo, porque nós estamos tratando a respeito do ser de Deus. E este é um Salmo que, de maneira muito especial, revela vários dos atributos, várias das perfeições do nosso Deus. Eu quero então convidar os irmãos para que possamos ler este Salmo. Nós vamos ler todo o Salmo a uma só voz e vamos fazer isso pausadamente, para que possamos entender o texto da palavra do nosso Senhor. Um salmo de louvor, salmo escrito pelo rei Davi, como eu disse, no qual ele louva a Deus exaltando as suas múltiplas perfeições. Vamos ler juntos? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém. Os irmãos perceberam aqui os vários atributos, os vários adjetivos, as várias qualidades que o salmista atribui ao nosso Deus. Deus que é grande, versículo 3, essa grandeza é insondável. Um Deus que é benigno, versículo 8, misericordioso. Um Deus que é bom, versículo 9. Um Deus que é fiel, versículo 13, um Deus que é justo, versículo 17, um Deus que é próximo, versículo 18, um Deus que guarda, versículo 20, e assim vários outros
atributos, qualidades do nosso Deus que são exaltados aqui pelo salmista Davi. Então, este é um salmo bastante significativo e eu gostaria de sugerir aos irmãos que nós pudéssemos lê-lo outras vezes em casa, nos nossos lares, né? À medida que os irmãos forem fazer as suas devocionais, lembrem-se do Salmo 145, e eu vou inclusive dar uma outra sugestão, que a gente também aprenda a orar o Salmo 145, né? Nós podemos usar nas palavras das nossas orações versículos deste salmo. Você pode começar a sua oração dizendo: ó Senhor, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A tua grandeza é insondável. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Porque isso nos ajuda, meus irmãos, nos auxilia exatamente a encontrarmos as palavras certas no entendimento de quem é o nosso Deus. Então, fica aí a sugestão devocional, né, para que nós possamos não apenas ler este salmo, mas, quem sabe, decorá-lo, memorizá-lo, meditar nele e usá-lo até mesmo como também palavras das nossas orações. Meus irmãos, nós vamos então dar continuidade à exposição que nós estamos fazendo a respeito da pergunta número 7 do Catecismo Maior, que trata a respeito de Deus. Quem Deus é? E nós estamos analisando esta resposta e vamos fazer isto com paciência, né? com tempo, não vamos correr na análise dela, porque cada um desses atributos que são aqui mencionados são atributos riquíssimos, né? A respeito do nosso Deus, e cabe-nos, portanto, a paciência de nós aprendermos um pouco mais daquilo que as Escrituras revelam a respeito do nosso Senhor. Nós aprendemos na pergunta número 6 que as Escrituras revelam exatamente quem Deus é, quem são as pessoas da Trindade ou da divindade, quais são os decretos de Deus, como Deus executa esses decretos. E nós estamos, então, analisando agora de que maneira as Escrituras apresentam o ser de Deus. Quem é Deus? Quem Deus é? O que Deus é? Que é uma maneira de nós encontrarmos na palavra a própria expressão de Deus. Os irmãos devem se lembrar de que eu disse que é impossível que nós conheçamos a Deus por nós mesmos. Aliás, é um tópico aqui que eu vou mencionar agora, né? Há pouco. E que por isso nós precisamos que Deus mesmo, pelo seu Santo Espírito, Ele se revele a nós. E Ele faz isto por meio das Santas Escrituras. Por isso, ao lermos a palavra, nós encontraremos atributos, perfeições, qualidades de Deus que Ele mesmo revela aos seres humanos para que nós possamos conhecê-lo mais e melhor. E ao conhecê-lo, nós nos relacionemos com Ele mediante estes atributos. Então, ao saber que Deus é bom, nós nos relacionamos com esta bondade. Ao saber que Deus é fiel, nós nos relacionamos com essa fidelidade. Ao saber que Deus é justo, nós nos relacionamos com a sua justiça. Então, as perfeições de Deus são exatamente o modo como Deus quer que nós o enxerguemos e o modo como nós vamos nos relacionar com Ele, né? Então, é muito importante nós exatamente sabermos o que significa cada uma dessas perfeições, para que, conhecendo essas perfeições, nós conheçamos o nosso Deus e nos relacionemos do modo como Ele quer. Isto é muito fácil, meus irmãos, de ser explicado na prática. Todo relacionamento que nós temos com as pessoas depende do quanto nós conhecemos essas pessoas. Não é assim? Quanto mais eu conheço alguém, o meu relacionamento ele se torna diferenciado. Então, por exemplo, no casamento nós temos um relacionamento profundo, íntimo, entre marido e mulher. Ambos se conhecem num grau mais íntimo do que o conhecimento que nós temos de outras pessoas. Por quê?
Porque no casamento nós nos revelamos. Socialmente nós revelamos parte do que somos. Mas no casamento nós nos revelamos de maneira mais aberta, mais clara. Então, eu posso ser visto pelos irmãos como uma pessoa de um caráter X, mas a minha esposa é quem me conhece. Então, talvez a ideia que ela tenha de mim seja diferente do que talvez a ideia daquela que eu talvez me manifeste socialmente, né? Por isso que há uma certa ilustração, né, de que um menininho certa vez chegou para o pai e disse assim: papai, por que o senhor não mora na igreja? Por que o senhor não dorme na igreja? Ele falou: mas meu filho, por que isso? Ele falou: não, porque na igreja o senhor é tão bonzinho, quando chega lá em casa o senhor é tão diferente, né? Então, às vezes, socialmente, nós nos comportamos de uma maneira, mas quem nos conhece de verdade, né, que acorda conosco, que passa, vivencia os problemas conosco, etc., nos conhece mais detalhadamente. Então, quanto mais intimidade nós temos, maior o conhecimento e também o nível de relacionamento ele se modifica. Com Deus, meus irmãos, é a mesma coisa. Deus é uma pessoa, não se esqueçam disso, né? Deus é pessoa, Ele se revela como pessoa. Então, por ser um ser pessoal, um Deus que se revelou em Cristo, que é uma pessoa, um ser humano, o relacionamento que nós devemos ter com Ele é exatamente o mesmo relacionamento que nós temos com as pessoas com quem nós convivemos. Ou seja, quanto mais nós conhecemos Deus, maior deve ser o nosso nível de comprometimento no relacionamento. Então, se eu sei que Deus é justiça, se eu sei que Deus é clemência, se eu sei que Deus é longânimo, é verdade, é bondade, etc., eu vou conhecendo mais a respeito dele e, naturalmente, o meu relacionamento com ele vai se tornando cada vez mais profundo, íntimo e, ao mesmo tempo, responsável, né? Porque é claro que quanto mais eu conheço, também de mim será mais exigido esse compromisso, né, ou essa responsabilidade do relacionamento. Então, por essas razões é que nós devemos conhecer como Deus se revela. Quem é Deus? Como Ele se mostra? E o que Ele quer que nós saibamos a respeito dele? Por isso, essa pergunta número 7, ela é extremamente importante para as nossas vidas como crentes no Senhor Jesus Cristo, né? E que tem Deus como nosso Pai. Se puder projetar ali a pergunta para a gente ler a resposta, é possível? Pergunta número 7, quem é Deus? Vamos ler, meus irmãos, a resposta toda? Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Então, essas são as perfeições de Deus que são mais claramente reveladas nas Escrituras. Todas estas perfeições nós encontramos nas Escrituras, tanto do ponto de vista de louvores que são atribuídos a Deus, como também da própria manifestação de Deus no meio do seu povo. Então, Deus demonstra para com o seu povo clemência, misericórdia, justiça, bondade, não é? Todas essas perfeições que nós estamos vendo aí. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar a respeito do segundo tópico ali. Na semana passada nós falamos sobre a espiritualidade de Deus. Deus é espírito. Nós falamos a respeito disto, não é? Hoje nós falaremos sobre a infinitude de Deus, que está expressa ali nesta expressão que é em si e por si infinito em seu ser. Então, eu vou usar o tempo para que nós possamos falar a respeito disto.
Mais à frente, na resposta, nós também temos novamente a palavra infinito. E aí ela vai aparecer infinito em poder, sabedoria, santidade, né? A infinitude, ela vai exatamente compor as demais perfeições de Deus, o poder, a sabedoria, até chegarmos à verdade. Então, por essa razão, o tema da infinitude de Deus é um tema muito importante. Eu vou, inclusive, utilizar para esse estudo de hoje um material bastante consistente, que é a teologia escrita pelo nosso irmão Joel Bick, o pastor Joel Bick, em que ele faz uma análise bastante profunda a respeito desses atributos divinos, né? E quando ele fala a respeito da infinitude, ele coloca aqui a infinitude de Deus relativa a 3 aspectos. Primeiro, a infinitude com respeito ao nosso entendimento, ou seja, o fato de que Deus ele é incompreensível ao nosso entendimento. Depois ele vai dizer que a infinitude de Deus também envolve o seu próprio ser, que é até uma palavra muito bonita da nossa teologia, chamada aceidade. Vou falar sobre isso no momento certo, né? E também a suficiência ou a autossuficiência de Deus. Então, são esses 3 aspectos inicialmente. Depois nós vamos falar, acredito que hoje não será possível, né, em razão do tempo, nós ainda continuaremos e nós trataremos da questão da imensidão de Deus e da sua onipresença, o Deus que é imenso, né? Nós usamos e vemos esta expressão também noutros lugares. Então, primeiramente, nós devemos pensar o que significa a ideia de infinitude. Então, a maioria dos teólogos reformados, eles entendem que esta expressão de infinito ou infinitude de Deus se refere, meus irmãos, à grandeza superlativa de Deus. Quer dizer, o que é isso? É o fato de que Deus ele é verdadeiramente imenso e plenamente incomparável do ponto de vista da sua grandeza ou do seu tamanho. Literalmente, a palavra infinitude ou infinito, ela visa significar algo ou estado de um ser, no caso de Deus, que é sem limite, ou seja, ele é ilimitado. A ideia é que nada pode conter em espaço o ser de Deus. Então, Deus ele é totalmente infinito, tanto do ponto de vista da sua profundidade, ou seja, da intensidade, quanto também da sua qualidade. Isso significa dizer que Deus, então, ele está em todos os espaços, em todos os lugares, de maneira que ele preenche todos os lugares, todas as coisas, inclusive a sua própria perfeição. Então, por isso que no catecismo, como eu mencionei, a palavra infinito ela vai aparecer depois para caracterizar também as demais perfeições. Os irmãos percebem ali que a gente tem... Pode avançar um pouquinho, por favor? Dá para avançar mais para frente um pouco? Só para eu mostrar, depois a gente volta nessa tela. Quando aparece ali infinito em poder, sabedoria, santidade, os irmãos vão perceber isso aí. Por quê? Porque a ideia da infinitude ela está presente nas perfeições de Deus. Então Deus ele é infinitamente poderoso, infinitamente sábio, infinitamente santo, ok? É a grandeza de Deus, é o tamanho das perfeições de Deus que são absolutamente inumeráveis. Então é impossível nós calcularmos, numerarmos, limitarmos os atributos de Deus. Deus, portanto, ele é infinito em seu ser e em suas perfeições. Por isso que ele é em si e por si infinito em seu ser. Então esta, meus irmãos, é a ideia
de infinitude. Eu quero citar aqui alguns textos, vou pedir aos irmãos para, por favor, abrirem os textos que eu for citando, e a gente vai lendo, os irmãos podem, aqueles que gostam de gravar, né, de anotar, é um bom momento para os irmãos fazerem isso. O primeiro deles é segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, versículo 6, ou melhor dizendo, capítulo 6, versículo 18. Segundo Crônicas 6, 18. Vamos ler? Segundo Crônicas 6, 18. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Vamos começar de novo? Todo mundo junto? Segundo Crônicas 6, 18. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, os irmãos veem aqui claramente a ideia de que Deus não pode ser contido em espaços limitados, tanto pelos homens, quanto em espaços limitados por Ele mesmo, porque a expressão que Davi utiliza aqui, que é eis que os céus e até o céu dos céus, é a ideia de todo o universo, né? A palavra céus no Antigo Testamento, meus irmãos, ela não representa apenas céu, este céu azul, né, que a gente costuma ver. A expressão céu no Antigo Testamento, ela se refere ao universo criado. Então, a todo o universo, as galáxias, os planetas, né? Todo o universo criado, não apenas este céu como a gente vê. É porque na linguagem bíblica, as pessoas que escreviam, a experiência que elas tinham era de olhar para o céu como nós olhamos. E provavelmente naquela época, a visão que eles tinham do céu era muito mais bonita, mais bela do que a que nós temos, porque não tinha poluição, né? Então, quando você vai, por exemplo, mais para o interior, vai para um sítio, uma roça, algo assim, você percebe que o céu parece que está mais perto da gente, né? Mais luminoso, você consegue destacar melhor. Então, imagine naquela época, né, que você não tinha poluição, não tinha barreiras para atrapalhar, né, a visão. Então, a ideia deles, quando eles olhavam para o céu, era exatamente contemplar essa imensidão. Então, a ideia aqui do texto é: Deus não pode ser limitado por esta maravilha extensiva da criação. Ele não pode ser contido, né? Não pode ser restrito. Ele habitaria com os homens na terra? Não, porque ele não pode ser contido. Então, Deus, ele é infinito, imenso. Um outro texto que nós podemos ler é o profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Vamos ler os versículos 17 e 18. Isaías 40, 17 e 18. Vamos lá? Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então, aqui também é um exemplo, né? O profeta aponta aqui para o fato de que qualquer tentativa de comparação com esta grandiosidade de Deus é uma tentativa inútil. E a comparação que o profeta faz aqui é com as nações, né? Ou seja, com a criação terrena. Deus considera este mundo, que para nós é um mundo imenso, como nada. E ele usa a expressão aqui, vácuo, né, que representa vazio. Então é como se Deus ignorasse completamente aquilo que para nós já é imenso. Então, quem não se deslumbra, né, diante, por exemplo, da imensidão do mar, né?
ou mesmo você está numa montanha e você vê uma grande cidade iluminada, todos nós ficamos extasiados, né, diante de uma grandeza como essa. E observe que os nossos olhares são extremamente limitados, né? A gente vê pouco do que é imenso. Deus olha para toda a criação, olha para o planeta Terra e considera esse planeta como vazio, como nada, né? Ou seja, ele é extremamente grande, né? Perfeitamente grande, infinitamente grande. Por isso, qualquer tentativa de comparação é inútil. E ele usa aqui a expressão menos do que nada, porque para a visão de Deus, tudo aquilo que é mensurável, né, que a gente pode medir, limitar, isso para Deus é absolutamente pequeno, né? Ínfimo, completamente limitado e que passa despercebido, inclusive, pela grandeza da sua extensão. Então, meus irmãos, esta é a ideia de infinitude. Deus é infinitamente grande. A sua perfeição, portanto, é ilimitada. Deus, ele tem todas as suas perfeições plenamente infinitas. Ou seja, a bondade de Deus, ela é infinita, ela não pode ser contida. O amor de Deus é infinito, não pode ser contido. A ira de Deus é infinita, não pode ser limitada, medida. Deus é infinito em seu ser e em suas perfeições. Então, este entendimento é muito importante, porque nós precisamos entender que o nosso Senhor, ele não pode ser restrito a nada, nem mesmo aos nossos pensamentos. E, aliás, esse é o primeiro aspecto aqui, né, o primeiro ponto que o pastor Joel Bick coloca ao analisar este tema. Ele vai dizer exatamente que um dos aspectos da infinitude de Deus tem a ver com o nosso entendimento a respeito de Deus. E nós precisamos compreender que tudo aquilo que nós compreendemos a respeito de Deus, tudo aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, é limitado. Por mais que o nosso Senhor se revela nas Escrituras, e por mais que nós conheçamos a Deus nas Escrituras, ainda assim, o nosso conhecimento de Deus é limitado. Mesmo no céu, quando nós estivermos no céu, nós não conheceremos o nosso Deus plenamente. Nós nunca teremos uma revelação completa de Deus, no sentido de conhecer a sua infinitude. Nós sempre conheceremos Deus naquilo que Ele se revela a nós. Nunca nós conheceremos Deus plenamente. O único que tem conhecimento de Deus plenamente é o próprio Deus. É o Espírito de Deus que sonda o próprio Deus e que, portanto, conhece a infinitude de Deus. Nós não conheceremos. Mesmo nos céus, a única expressão que nós conheceremos a respeito de Deus é aquela revelada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E, por mais que a pessoa de Jesus Cristo revele Deus a nós de maneira suficiente para que nós conheçamos a Deus e para a salvação, nós não temos o conhecimento completo, pleno de Deus, porque Deus é infinito. Então, a infinitude de Deus, ela implica também na nossa limitação, ela implica no fato de que o nosso entendimento a respeito dele sempre será um entendimento limitado. Vamos ver, por exemplo, o texto de Neemias 9, versículo 5. Neemias 9, 5. Os levitas, estavam louvando ao Senhor, e nesse louvor eles disseram o seguinte: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse:
Vamos ler esse último trechinho juntos? Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Percebem? Então os levitas, aqueles que tinham um conhecimento mais próximo de Deus, porque eles foram chamados inclusive para isso, né? Eles louvam a Deus, engrandecem a Deus, reconhecem o tamanho de Deus, eles dizem de eternidade a eternidade, ou seja, a ideia da infinitude, e eles então declaram que qualquer tipo de glória a respeito de Deus ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Ou seja, nós, por mais que louvemos a Deus, por mais que conheçamos a Deus, nós nunca o conheceremos totalmente. Então, seremos sempre limitados. Deus, portanto, como Ele é conhecido por nós, né? Ele é conhecido dentro da limitação que Ele mesmo impõe a nós como seres humanos. Como Deus é em si mesmo, ninguém pode conhecer. Somente Deus possui autoconhecimento, somente Deus tem todo o conhecimento a respeito do seu próprio ser. Outro texto, meus irmãos, livro de Jó, capítulo 11, versículos 7 a 9. Jó 11, 7 a 9. Jó 11, 7 a 9. Vamos ler? Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Bonito esse texto, né? Bastante poético, aliás, Jó é uma literatura poética, né? E aqui ele faz esse trocadilho entre desvendar os mistérios de Deus, né? Os arcanos são mistérios, né? E quem pode penetrar a perfeição de Deus? Ninguém. São chamadas perguntas retóricas. Uma pergunta retórica é uma pergunta que você faz já sabendo a resposta, já pressupondo a resposta. Então, ele está perguntando para que todos nós respondamos: ninguém. A resposta é ninguém. Ninguém poderá desvendar os mistérios, ninguém poderá penetrar a perfeição, ninguém poderá conhecer a sabedoria, saber a respeito da sabedoria. Por quê? Aí o versículo 9 justifica. Porque a medida destas coisas, a medida de Deus, né, por assim dizer, é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Então é uma maneira de o escritor dizer: Deus, ele é absolutamente imensurável. É impossível nós limitarmos, medirmos, conhecermos plenamente, jamais, porque ele é infinito em seu ser, né? Então este é um aspecto muito importante, irmãos. Portanto, nós devemos ter bastante cuidado, né, quando nós falarmos a respeito do conhecimento de Deus. E por mais que nós sejamos estudiosos a respeito do nosso Senhor, como dizia Calvino, né, nós devemos fazer isto com extrema humildade, porque nós só podemos, de fato, conhecer a respeito de Deus até onde a sua palavra nos informa. Por isso nós somos proibidos pelo próprio Deus de ficarmos especulando a respeito de coisas que Ele não diz na sua palavra. Nós não precisamos ir além daquilo que Deus se revela, né? Ou revela dele a respeito dele na sua palavra. Temos que ser humildes para ouvirmos o que Deus fala de si. E isto nos é suficiente. Este é o conhecimento que nós teremos de Deus, suficiente para nos relacionarmos com Ele, né? Então,
é muito importante que nós saibamos a nossa limitação. Uma teologia especulativa, acadêmica, não é? Um teórico da religião que começa a especular, começa a elaborar a respeito de Deus e vai além daquilo que as Escrituras apontam a respeito do ser de Deus, certamente eles estão pecando contra o próprio ser do Senhor, porque Deus não revela nada além daquilo que Ele nos permite encontrar nas Santas Escrituras. Então, todas as vezes que nós formos falar a respeito de Deus, nós devemos ter o cuidado de irmos até onde Deus fala a respeito dele. E esta, inclusive, é uma maneira de nós não tomarmos o nome de Deus em vão, né? Como nós temos visto aqui no terceiro mandamento. Não usar os atributos de Deus, o ser de Deus, de maneira indevida. Todos nós devemos ser bastante cuidadosos em relação a isto. Um outro texto, irmãos, que eu gostaria que nós lêssemos, é Efésios, capítulo 3. Aqui Paulo está falando a respeito de Jesus Cristo, e ele também vai apontar este atributo, né, para a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, esse texto é um texto interessante, que às vezes ele é até mal interpretado em algumas situações, e esta é uma explicação sobre o que o texto está falando, né? O texto ele está apontando exatamente para a infinitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 17 a 19 de Efésios 3. Efésios 3, 17 a 19. Assim, vamos ler? Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando Paulo usa aqui estas medidas, largura, comprimento, altura e profundidade, o que Paulo quer dizer aqui não é que o amor de Deus ele tem limites, muito pelo contrário. O que ele quer dizer é exatamente que o amor de Deus ele não pode ser contido nessas medidas humanas. E por isso mesmo, no versículo 19, ele usa a expressão excede todo o entendimento. A ideia de que é impossível nós contermos os atributos de Deus. Nenhum atributo, nenhuma qualificação de Deus pode ser medida, contida, explicada de maneira plena. E o versículo 20, que nós não lemos, mas eu vou citar, observe que ele fala exatamente a respeito disto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, observe que o que Paulo está defendendo nestes versículos finais de Efésios é o caráter infinito do nosso Senhor. No caso aqui, na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo, mesmo sendo homem, ele, sendo Deus, é também infinito em seu ser e em suas perfeições. Então, não há como limitar, não há como compreender de maneira exaustiva os atributos do Senhor. Nós nunca compreenderemos exaustivamente o que significa o amor de Deus. Nunca compreenderemos o que significa exaustivamente a misericórdia de Jesus Cristo. Nunca compreenderemos. Por isso que até mesmo nas exposições, nas pregações, nos exemplos que nós utilizamos, nas ilustrações, nós sempre devemos compreender que tudo isso que nós fazemos é de maneira limitada. Porque por melhor que seja a ilustração, por melhor que seja o exemplo, por maior que seja a nossa compreensão, ela sempre estará aquém daquilo que Deus de fato é. Nós nunca teremos um exemplo perfeito do amor de Jesus Cristo, a não ser Ele próprio. A não ser Ele próprio. Então, por isso que quanto mais nós conhecemos a Deus na pessoa de Jesus, mais nós somos capazes de entender a respeito dos seus atributos, das suas qualificações. Mas esse é o primeiro ponto, então, meus irmãos. Devemos ser humildes e sabermos
que Deus ele é incompreensível. Ou seja, nós temos que ser humildes, nós temos que submeter o nosso intelecto, a nossa mente, as nossas pesquisas à palavra de Deus, de maneira humilde, para que Ele mesmo possa revelar ao nosso coração, por meio do Santo Espírito, o que Ele quer que nós conheçamos dEle. Não adianta acharmos que vamos conhecer Deus a partir de pesquisas humanas, né? A partir de teologias, a partir as pessoas falam teologia de gabinete, né? Você ficar trancado num escritório, lendo obras de teologia, lendo grego, hebraico, aprendendo essas coisas. Por mais que estas coisas nos sejam úteis, e são mesmo, elas nunca nos darão um conhecimento pleno de Deus. Nunca. Porque Deus é infinito em seu ser e em suas perfeições. Ele é maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Se você colocar na sua cabeça a ideia de grandeza, daquilo que você entende como sendo o que é maior, ainda assim, Deus considera tudo isto como um vácuo. Deus considera tudo isso que nós pensamos como nada, porque Ele é infinito em seu ser e em suas perfeições. Tem algumas citações aqui que o pastor Joel Bick faz. Por exemplo, ele cita o puritano Thomas Watson, e o Watson diz assim: aprenda a admirar o que você não pode sondar, pois não podemos penetrar as perfeições infinitas de Deus. Como um homem no cume da mais alta montanha não pode pegar uma estrela com sua mão. A ideia de Watson é que por mais que você suba num monte mais alto, ainda assim você não conseguirá tocar nas estrelas, né? Então, da mesma maneira, ainda que nós tenhamos um conhecimento grande a respeito das Escrituras, nós nunca vamos conseguir sequer tocar numa nuvem, né, que está muito abaixo das estrelas. Então, devemos realmente ser humildes, irmãos, para compreendermos isso. E para fechar este ponto, talvez o texto, digamos assim, mais clássico, né, para expressar esta infinitude, seja o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 11, texto que os irmãos conhecem de cor, né? Que é quando Paulo diz lá no versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Né? Então aqui a gente vê essa doxologia, esse louvor do apóstolo Paulo. Depois, o contexto aqui é muito importante, irmãos, porque Paulo aqui ele está falando a respeito da conversão dos judeus, né? Ele usa ali os capítulos 9, 10 de Romanos para falar a respeito disso. E aqui, depois dele descrever esta complexidade, né, de todo o plano de salvação de Deus em Cristo, ele fica extasiado, né? Ele fica absolutamente maravilhado e ele para tudo que ele está fazendo, né? Porque aí no versículo 32 ele diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com tudo. Então, diante desta grandiosidade, né, de Deus, ao mesmo tempo decretar o juízo de alguns e a salvação de outros, né? Paulo fala assim: não há outra reação a não ser reconhecer que esse Deus é absolutamente insondável. E quando Paulo usa essa palavra, insondável, essa palavra no grego, meus irmãos, ela significa algo que é impossível de rastrear, de conhecer, algo impossível de você analisar. Essa é a ideia de Paulo, né? Então, os juízos de Deus, eles são assim irrastreáveis. Você não consegue identificar por onde Deus caminha, porque os caminhos dele são, como disse o profeta, mais altos do que os nossos caminhos, são diferentes, são muito mais santos.
Então você não consegue perceber, por isso que a pergunta, por que, Senhor, que nós fazemos, muitas vezes ela revela até mesmo certa incredulidade de nossa parte, né? Porque quando nós perguntamos, por que, Senhor, o Senhor permite isso? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Nós nos esquecemos exatamente deste atributo, de que Deus é incompreensível plenamente em seus planos. Os juízos de Deus, os caminhos de Deus são impenetráveis, eles não podem ser rastreados. Então Deus tem propósitos que nós nunca conheceremos, nunca conheceremos. Então, por que Deus permite certas coisas? Mais do que isso, porque Ele ordena certas coisas. Nós não sabemos. E dizer que nós não sabemos, meus irmãos, não é necessariamente assumir uma ignorância proposital, mas é muitas vezes reconhecer nossa limitação, é ser humilde. Então não é tudo que nós vamos conseguir explicar mesmo, não. Não é para todas as coisas que nós teremos respostas. Deus poderá dizer, em algum momento Deus poderá dizer para nós o porquê, noutras vezes não. E quando Ele não nos disser, ou quando não ficar claro para nós, descansemos na soberania dEle, nesta absoluta infinitude de suas perfeições, né? É isso que Paulo está dizendo. Nós não precisamos compreender tudo a respeito de Deus, nós só precisamos saber que Ele é Deus, infinito em seu ser e em suas perfeições. Quando nós sabemos disso, nós descansamos nisso. Nós descansamos nisso. E aqui há uma citação do pastor Calvino, em que ele diz o seguinte: como pode a mente humana medir a essência imensurável de Deus de acordo com a sua própria pequena medida? Não há como medir. Por isso, nós só conheceremos Deus naquilo que Ele quiser revelar a nós. E este conhecimento de Deus, de sua revelação, ser-nos-á suficiente para que a gente possa, meus amados irmãos, de fato, obedecê-lo, amá-lo, não é? Tê-lo como o nosso Redentor, como o nosso Senhor, tê-lo como o nosso auxílio no momento da tribulação, tê-lo como nosso consolo mais precioso, mais presente em todas as situações. E eu vou encerrar por aqui, porque eu não vou conseguir falar dos outros pontos, então, para não avançar e termos de parar, eu vou parar por aqui. E eu vou citar aqui o trecho da Confissão de Fé, que diz assim: Deus tem toda a vida, glória, bondade, bênção em e de si mesmo. Ele é todo suficiente em si e para si. Não tem necessidade de quaisquer criaturas que trouxe à existência, nem derivando qualquer glória delas, mas somente manifestando sua própria glória em, por, para e sobre elas. Ele é a única fonte de todos os seres, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Texto belíssimo, não é? Que mostra que o nosso Deus, Ele é de fato absolutamente suficiente em si. E é esse o ponto que nós, com a graça de Deus, veremos nos próximos estudos. Esta autossuficiência de Deus. Deus, Ele é infinito com respeito ao seu próprio ser. Ele não depende de nada da sua criação. Ele não tem necessidade de nós. Não tem necessidade de nada. E, meus irmãos, isso é tão impactante, não é verdade? Porque quantas vezes nós, por soberba, pensamos que somos importantes para Deus? Quantas vezes nós queremos cultuar a nós mesmos, aos nossos gostos, aos nossos interesses, não é? Quantas vezes o motivo do culto é o ser humano? Quantas vezes nós temos necessidade
de falar com as pessoas: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Nós temos necessidade de falar essas coisas, porque muitas vezes nós não compreendemos que um grande mistério é exatamente nós encontrarmos a nossa suficiência, a nossa felicidade, o nosso consolo, a razão de nossa vida nesse Senhor que é suficiente. Foi essa a principal tese do pastor Jonathan Edwards, que depois foi popularizada, por assim dizer, pelo pastor John Piper, quando Edwards dizia que nós somos mais felizes em Deus exatamente quando nós encontramos nesse Deus essa razão da felicidade. Ou seja, quando o catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ou experimentar dele, usufruir dele, é essa a ideia. Nós somos mais felizes quando nós entendemos quem Deus é. E o fato de Deus ser quem Ele é impacta a minha vida. Não apenas do ponto de vista racional, ou seja, do conhecimento que eu terei de Deus, mas da maneira como esse atributo de Deus afeta a minha vida. Ou seja, se eu sei que Deus é infinitamente misericórdia, eu encontro nele perdão para qualquer que seja o meu pecado. Então, o sentimento de culpa, ele não vai existir, porque esse Deus é infinito em misericórdia. Portanto, onde o pecado existe, a graça será infinitamente abundante para me perdoar. Então, eu descanso nesse Deus. Eu lanço sobre Ele esta minha culpa, e eu reconheço que Ele é poderoso infinitamente para aplicar essa misericórdia infinita na minha vida. Do mesmo modo, se eu entendo que esse Deus ele é infinitamente justo e Ele punirá todos aqueles que forem desobedientes a Ele, eu viverei uma vida de obediência plena a esse Deus, não de maneira a ter medo de Deus, no sentido de um Deus irado, de um Deus terrível, mas no sentido de que essa justiça ela me preenche de tal maneira que eu quero ser reto para com esse Deus que me salvou. Então, esses atributos eles me impactam de tal maneira que a minha alegria, a minha suficiência, a razão de tudo que eu sou, de tudo que eu faço, da maneira como eu encaminho minha vida, estas coisas estão no Senhor. Então é por isso que nós somos mais felizes em Deus, quando de fato nós experimentamos dos seus atributos, das suas perfeições na nossa própria vida, né? Foi aquela palavra lá que nasceu com Agostinho, quando Agostinho nas Confissões disse que a minha alma ela não encontrará descanso até que ela aprenda a se repousar no Senhor. E de fato é assim, meus irmãos. Enquanto nós ficarmos tentando religião, formas, enquanto nós ficarmos tentando explicar racionalmente as coisas de Deus, enquanto a gente tentar levar a vida da gente como se nós fôssemos os articuladores de nossa vida, nós não encontraremos paz. Não adianta você orar, seja feita a tua vontade, e ao mesmo tempo você querer modificar as coisas que Deus tem dado na sua vida. Não adianta você dizer, santificado seja o teu nome, se a sua vida não é uma vida santificada, separada, movida para a obediência. Não adianta você dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, se você não crê que de fato é Deus que vai te dar o sustento amanhã, e você vive atribulado, vive com medo de perder o emprego, de não ter o dinheiro. Não adianta, porque se você ora por essas coisas,
mas essas coisas não são capazes de impactar o seu coração profundamente com o ser de Deus, você não aprendeu a descansar no Senhor. Então, descansar no Senhor não é só você, de boca para fora, dizer: ó Senhor, eu creio na Tua soberania. Não, é você verdadeiramente ser impactado por esses atributos. E, às vezes, sem palavra alguma, ser capaz de, com o coração, descansar na suficiência do Senhor. Não é fácil, mas é o próprio Espírito de Cristo que nos fortalece para que vivamos uma vida de satisfação, de obediência nesta infinitude. O nosso Deus, irmãos, é infinito em seu ser e perfeições. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E Ele quer que o seu povo creia nisso e viva debaixo dessa verdade. É isso que Ele quer. Que Ele, então, nos abençoe, meus irmãos, e que nos dê graça, no nome de Jesus.